Fala, redator. Que bom vê-lo aqui novamente. Bom, nesse tópico aqui, eu vou falar um pouquinho para você sobre uma estratégia de conteúdo. Por que é importante para a gente saber? É importante a gente entender todo o processo de construção do texto, né? Para a gente saber o que acontece antes do texto chegar até a gente. Então vão se reunir ali os profissionais de marketing daquela empresa e vão definir isso aqui, uma estratégia de conteúdo. Ela é muito legal porque a gente pode também oferecer esse serviço em algum momento, se você for capaz de fazer isso, e também porque você pode compreender melhor, né, o seu cliente e assim entregar um conteúdo mais valioso para ele. Então, a empresa que a gente vai pegar aqui é uma empresa fictícia chamada Context, tá bom? O que é a Context? É uma empresa de software de automação de marketing que ela recolhe dados vindos lá do Facebook, do Google Analytics, reúne tudo no mesmo lugar. Ela também auxilia você a automatizar o seu processo de marketing de conteúdo, por exemplo, né, permitindo que você programe posts, tá? Vai permitir também que você recolha leads e gerencie os seus leads, né? Veja ali como é que vai a evolução do seu recolhimento, da sua captação de leads. E, é claro, também vai fazer com que você possa enviar mensagens de e-mail segmentadas, beleza? É um exemplo clássico, tá? Existem ferramentas que fazem isso, não vem ao caso aqui o nome delas, mas é uma das ferramentas que a gente pode brincar aí, beleza? Então, vamos lá. A definição de objetivos é o primeiro tópico aqui. A produção de conteúdo da Context, tá? Esse aqui é a produção de conteúdo para essa empresa, tá bom? Não os clientes dessa empresa. A produção de conteúdo da Context é baseada nos fundamentos do funil de vendas. Sendo assim, há diversos objetivos a serem alcançados com a aplicação da estratégia. Vale lembrar que as características descritas abaixo não são impositivas, ou seja, podem variar de acordo com as metas estabelecidas. Cada um dos conteúdos gerados deve necessariamente se encaixar em um dos objetivos a seguir. Então, isso aqui a gente vai ver uma macroestratégia desenvolvida para 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, depende, né? Não me lembro exatamente qual era o período que a gente tinha feito isso aqui, e também é uma maneira mais crua um pouquinho. Depois a gente vai definindo mais elementos, tá? É só uma primeira apresentação do que o cliente definiu ali no planejamento, tá bom? Então, o objetivo principal aqui é gerar tráfego, não é um objetivo tão comum assim, porque é, esse objetivo aqui geralmente é tido como uma métrica da vaidade, né? Gerar tráfego por gerar tráfego não auxilia em nada, não adianta nada você chamar 1 milhão de pessoas para o seu blog, sendo que você não realiza nenhuma venda. O importante é gerar vendas. Mas como isso aqui é uma empresa em estágio embrionário, né, uma empresa nova no mercado, estamos lançando nosso produto, a gente quer investir no nosso branding, né, a gente quer investir em reconhecimento da marca e gerar tráfego para a gente é importante, então. Então a gente vai colocar aqui, né, o estágio do conteúdo que vai ser construído, é o formato mais comum, vão ser os blog posts. A métrica que a gente vai analisar, o KPI, né, o indicador-chave de performance, é o tráfego na página, ou seja, se 1.000 pessoas visitaram uma página, 5.000 pessoas visitaram uma página, normalmente a gente coloca também uma meta, tá? A gente quer, por exemplo, 5.000 é, visitas na página em 3 meses, certo? É basicamente isso. Normalmente tem esse objetivo para a gente verificar se o conteúdo foi bem sucedido ou se foi mal sucedido. Com todos os posts que a gente vai criar em um momento mais à frente, tá bom? O objetivo é atrair visitantes por meio dos mecanismos de buscas, e é aqui que a gente entra, né? Como redator, a gente vai ter um grande volume de trabalho para fazer aqui. Essa empresa provavelmente vai contratar freelancers para não ter que ficar é, dependendo de profissionais internos, né? Para criar tanto conteúdo, já que eles precisam já fazer essa estratégia aqui, nesse caso, certo? Nesse ponto, estamos tentando atrair visitantes para o nosso site. Quando o objetivo é gerar tráfego, é preciso focar tanto nas estratégias de Search Engine Optimization, tá errado aqui, tá, gente? Search Engine, quanto na divulgação por meio dos canais disponíveis, como redes sociais e e-mail marketing. Então, a princípio, o nosso objetivo ali nos 3 primeiros meses vai ser gerar tráfego na página, tráfego nas páginas dos blogs, tá? A gente pode também colocar como meta aí uma somatória de todas as páginas, né? Qual que é o tráfego geral que a gente quer gerar. Então, a gente vai utilizar, além dos blog posts, também as redes sociais e e-mail marketing. Mas isso aqui serve só como auxílio, né? O principal formato aqui são os blog posts. O segundo objetivo que a gente vai ter do terceiro ao sexto mês é adquirir leads. A gente quer gerar leads, né? Então a gente já vai gerar um tráfego aqui a princípio, e aí a partir de então
isso vai auxiliar o SEO da página, fazer com que ela seja mais encontrada, vai ser encontrada mais facilmente nos dispositivos de ranqueamento. Então, depois a gente vai querer adquirir leads. E quando a gente começar a adquirir leads, né, que são conteúdos voltados para o topo e meio do funil, a gente vai tentar utilizar e-books, infográficos e pesquisas. Ou seja, na segunda etapa aqui o tipo de conteúdo que a gente vai focar é diferente. No primeiro é blog posts. Na segunda etapa a gente vai focar em criar e-books, infográficos, pesquisas de mercado, tá bom? E, né, o indicador, a métrica, o valor que a gente vai verificar para saber se essa métrica foi um sucesso, se essa ação foi um sucesso, é a taxa de conversão. Conversão no mundo do marketing pode ser definido como que você quiser. Pode ser cliques, visualizações, pode ser compras mesmo, finalizações da compra, tá? Nesse caso, a gente definiu como conversão o número de leads adquiridos. A conversão de leads é definido como uma conversão aqui. Então, como calcular a taxa de conversão? A taxa de conversão é a relação entre pessoas, por exemplo, que visualizaram a nossa página, nossa landing page, né, que vai estar lá convidando o cara a baixar o e-book, e a quantidade de pessoas que efetivamente deixaram lá o próprio contato, né, baixaram o e-book, leram o e-book, beleza? É a relação entre essas duas coisas. Então, e a mesma coisa com o infográfico e as pesquisas e qualquer outro material que a gente for construir, tá bom? Então, o objetivo aqui é aumentar a base de cadastros na newsletter do terceiro ao sexto mês. Um dos nossos objetivos mais importantes, a geração de leads, pretende aumentar a base de leads para gerar uma aproximação com o usuário. Nesse caso, as conversões acontecem quando alguém se inscreve na newsletter. Elas podem ser estimuladas por um questionário para baixar um e-book ou pesquisa em um CTA de um blog post. Então aqui a gente pode ver que nos blog posts também vão ser utilizados, né? Em algum momento eles vão ser utilizados, além de não, apesar de não ser o formato mais comum, para também utilizar essa ferramenta de aumentar inscritos em uma newsletter. Quando a gente fala de newsletter, tá, gente? É a base de captura aqui. A newsletter é o e-mail fornecido do mesmo jeito que vai ter se ele baixar um e-book, se ele baixar um infográfico, tá bom? O terceiro objetivo aqui, que a gente vai colocar lá, né, do sétimo ao nono mês, vai ser no estágio do fundo e meio do funil. O nosso objetivo é firmar a nossa empresa, que é iniciante e está entrando no mercado concorrido aí como uma autoridade no assunto. Tá? Então, os formatos mais comuns voltam aqui os blog posts. Então, a gente entra no Ensina de novo. Né? Nós que escrevemos conteúdo para a redação SEO, social media, e aqui a gente vê um incremento de links patrocinados, né? O que significa? Essa empresa aqui, ela vai utilizar anúncios no Google, no Facebook, na plataforma que for, para auxiliar o tráfego do blog, né? Para auxiliar que mais pessoas vejam o nosso conteúdo. A gente não vai usar isso para vender diretamente, mas vai utilizar isso aí como um suporte, tá bom? Então, o que a gente vai encarar aqui, né, para geração de autoridade como métrica é o engajamento e o alcance, já que a gente quer se tornar mais popular e se firmar. Quanto mais pessoas verem nosso conteúdo, mais elas entendem que a gente é um especialista no assunto. A context, ok? Objetivo: mostrar aos usuários que já conhecemos sobre o marketing de conteúdo, ok? Já quando o objetivo é mostrar que somos capacitados a executar uma estratégia de marketing de conteúdo, podemos focar em textos voltados à inteligência de negócio, como demonstração de métricas, cases de sucesso e materiais ricos, como palestras e apresentações de slides. Beleza? A gente vai utilizar isso aqui como canal de divulgação para os nossos conteúdos um pouquinho mais ricos. E a gente vai divulgar, né, esses materiais ricos por meio do blog. Quarto objetivo aqui, educar o mercado. A gente vai pegar aí do nono ao 12º mês, beleza? O estágio é topo e meio de funil, né? São pessoas que a gente está querendo pegar pessoas que já têm um certo conhecimento, né? E o formato mais comum que a gente vai utilizar para comunicar é o e-mail marketing. Então, a nossa métrica que a gente vai avaliar, claramente, a taxa de abertura. Por quê? Porque abrindo os nossos conteúdos e lendo nossos conteúdos, a gente garante que essas pessoas estão consumindo nosso conteúdo e entendendo mais sobre o que a gente vende, certo? Objetivo: ensinar sobre o funcionamento e aplicação do marketing de conteúdo. Aqui queremos que o nosso público entenda sobre o serviço oferecido pela Context, e nesse caso, devemos utilizar o canal escolhido pelo usuário para receber conteúdo valioso, que é o e-mail marketing e as redes sociais, novamente aparecendo como suporte aqui. O quinto objetivo, né, que a gente vai utilizar do 11º ao 12º
Na outra eu falei errado, né, gente? Perdão. Então, da outra é do nono ao 12º, aqui é do 12º ao 15º mês. O estágio é o fundo do funil, certo? A gente está bem próximo da conversão aqui, e a gente vai utilizar muito conteúdo focado em páginas de conversão, ou landing pages, ou páginas de aterrissagem, como você preferir. Aqui a gente vai analisar o retorno sobre o investimento, a métrica principal, a gente vai calcular tudo o que foi feito aqui em cima, e vai ver se o investimento foi pago. Afinal de contas, né, a gente precisa lucrar como empresa. Objetivo: convencer o usuário a fechar o negócio. Aqui a gente vai criar essas páginas de conversão, né, focadas em vender. Então a gente vai criar uma página lá, vai falar, ó, cara, é o seguinte, você quer comprar o nosso software, clica aqui, tá bom? Vai ter lá os nossos planos, vão ter 3 opções de planos. Nessa etapa temos como principal objetivo fechar um negócio. Esse lead está muito sucinto a comprar um dos nossos produtos. Então, nesse ponto, podemos falar sobre a context sem problemas. Aqui a gente já tem uma mudança de paradigma, né? A gente já vai falar da nossa empresa, falar como a gente é legal, né? Falar bastante sobre a nossa marca. E o conteúdos referentes à plataforma, exemplos de clientes satisfeitos, testemuniais e outros são muito bem-vindos. A gente está perto de vender, então a gente precisa convencer. Então a gente vai criar conteúdos ensinando a como mexer na nossa plataforma de automação de marketing, dar alguns exemplos de clientes satisfeitos, né, testemuniais, eles falando, né, pode ser em diferentes formatos, vídeo, texto, beleza? Aqui tem mais um objetivo, sexto objetivo que a gente vai fazer na fase final aí da nossa macro estratégia, tá? Do fundo do funil, que é criar conteúdos ricos para manter os nossos clientes, né? A métrica que a gente vai utilizar aqui é o churn rate, que é a taxa de pessoas, de clientes que abandonam a sua empresa, que cancelam o contrato, seja por inadimplência, seja porque elas não quiseram renovar o contrato, tá bom? São clientes que deixam de ser seus clientes. Objetivo: auxiliar aqueles que já são clientes e estimulá-los a continuar conosco. Depois que o cliente fecha o negócio, é preciso garantir que ele continue conosco. Para isso, podemos enviar materiais mais profundos para que ele consiga ainda mais sucesso com o nosso serviço. Aqui falamos sobre o suporte personalizado, acompanhamento de métricas, conversação recorrente e sucesso do cliente. Então, a gente vai utilizar conteúdos de materiais ricos para manter o nosso cliente engajado e às vezes até suporte personalizado vem aqui também, por que não, né? Essa área aqui do sucesso do cliente, né? Ela é voltada a manter o seu cliente sempre satisfeito. Então ela pode também entrar aqui para construir conteúdos personalizados para ele, né? Explicando as dúvidas gerais, às vezes fazer um webinar explicando as coisas interessantes. Então é isso, tá bom? São materiais ricos são planilhas, pesquisas, tudo que você faz que é mais aprofundado, né, para gente que já é seu cliente. Aqui a gente vai ter as personas do negócio. As nossas personas representam para quem o conteúdo é produzido. Para ter acesso a elas, basta clicar neste link. Eu não vou clicar agora, porque a gente vai ter uma aulinha só sobre personas, tá bom? Sempre que formos elaborar um conteúdo, devemos deixar muito claro para o redator. Aqui a gente já está falando que a gente vai utilizar redatores freelancer para produzir os conteúdos. Olha que interessante. Devemos deixar muito claro para o redator quais são as necessidades da persona, com a finalidade de adaptar a estrutura, linguagem e profundidade do texto a ela. Então, dependendo de quem seja a persona, a gente tem que deixar bem claro para o redator para saber como se comunicar. Planejamento. Então, o planejamento que a gente vai fazer aqui consiste em planejamento de elaboração das pautas mesmo. Para isso, são utilizados os objetivos estratégicos definidos para cada conteúdo. As pautas, então, o tipo de conteúdo, ele é definido lá naquelas etapas que a gente está fazendo, como a gente pôde ver nos 3 primeiros meses, e do 6º ao 9º mês, se eu não me engano, a gente vai produzir bastante blog post, vai precisar muito do serviço de redatores, mas em nenhum momento a gente para de usar o marketing de conteúdo, nem a criação de textos otimizados para o Google, tá bom? Aqui eu não vou falar muito também, tá? Aqui tem só uns direcionamentos, escolha de palavra-chave, considerar o volume de buscas e a concorrência. A gente vai ter que considerar também as palavras secundárias e a indexação semântica, todos os termos que a gente vai aprender mais à frente aí, tá bom? As ferramentas que a gente vai usar, a gente tem aqui algumas bem interessantes. Análise da concorrência, né? Vai ver quais são as palavras-chave que nossos concorrentes estão otimizando também, nossos principais concorrentes, tanto concorrentes diretos, né, no mercado, quanto concorrentes no Google. Aqui vai ter a construção da pauta, como ela deve ser, o que deve conter as pautas do nosso texto, tá? Eu vou entrar mais profundamente nisso, vai ter uma aula específica apenas para a pauta também.
E aqui é a produção de conteúdo, né? São direcionamentos para quem vai redigir. Isso aqui é muito importante para a gente como redator. Provavelmente o seu cliente vai pedir para você ler isso daqui. Aí isso aqui deve chegar nas suas mãos. Para a produção de conteúdo da Context, é preciso levar em conta as seguintes diretrizes. 1. Nossos leitores não são robôs, então tente criar uma conexão com a persona. Lembre-se de pensar nos problemas da persona. Se o texto for direcionado para um analista de marketing, por exemplo, seus problemas estão relacionados a conquistar resultados. Já um CEO pode estar mais preocupado com os fatores gerenciais. Olha aí que legal, né? Então, a persona que vai para cada texto é diferente. Essa empresa aqui ela tem mais de uma persona, o CEO e o analista de marketing. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Veja dois exemplos de trechos, introdução de textos que poderiam ter o mesmo texto, mas personas diferentes. Por exemplo, leia o texto a seguir e saiba como criar relatórios de mídias sociais para impressionar o seu chefe. Opção 2. Confira o artigo abaixo e saiba como estimular os profissionais do seu time de marketing a criar excelentes relatórios de mídias sociais. Olha que interessante, tá vendo? São duas personas diferentes, a gente vai falar de dois jeitos diferentes. Use perguntas ao longo do texto para aguçar a curiosidade. Você já tentou usar links patrocinados na sua empresa? Esse é um exemplo de pergunta que pode fazer com que a persona se identifique com o texto. As interrogações são nossas aliadas, então use-as com consciência. Lembrando, tá, gente? Esse aqui é um material que é entregue a redatores por uma empresa que realmente existiu, tá, em algum momento. A gente não vem ao caso citar o nome dela aqui, mas isso aqui é um direcionamento que elas passam para os redatores, né? Então, olha que legal, a gente está aprendendo o que uma empresa faz de verdade. Inicie os textos criando empatia com o leitor. Criar empatia no início do texto estimula a continuidade da leitura. Observe o exemplo a seguir. Todo profissional de marketing já teve problemas ao elaborar um calendário editorial. Se você passa por isso, saiba que não está sozinho. Olha aí, criando empatia, né, gerando um vínculo emocional, por exemplo, com aquele com esse profissional de marketing, provavelmente é uma das pessoas dessa empresa, que tem problemas em elaborar um calendário editorial. Aqui a gente vai ter a utilização da técnica APP na introdução, então a gente pode pular, já que isso aqui a gente vai falar mais para frente também. Crie subtítulos que sejam relacionados e façam sentido quando lidos em sequência. A gente vai falar sobre isso, é o Table of Contents também. Frases curtas e objetivas. Escreva parágrafos com no máximo 4 linhas. Evite a repetição de palavras ou redundância. Conte histórias e dê exemplos. Capriche no CTA. Nunca plagie ou traduza. Isso aqui pode ser, a gente pode colocar aqui literalmente, né? Não traduza literalmente. Se você tiver textos em inglês, aí não faça tradução literal. Use o negrito em trechos importantes. Passe o texto em um revisor ortográfico. Olha aqui, são orientações que vão para nós, redatores, certo? Essa empresa vai utilizar redatores freelancer e essas orientações são as que a gente deveria seguir se a gente fosse contratado pela Context. Aqui tem algumas dicas de formatação também, né? Muito interessantes, muito legal. Título em H1 entre 55 e 60 caracteres. A palavra-chave deve aparecer de preferência no início ou no fim do título, certo? Então a gente vai falar também sobre a formatação em algum momento, então eu vou passar isso aqui. Complementos. Coloque dados de estatísticas, citações, referências, exemplos, comparações, cases de sucesso e tabelas. Olha que legal. Tá, eles estão dando mais um complemento para a gente também. Continua sendo a nossa área. A gente também vai receber esses conteúdos aqui. E aqui, materiais complementares que a gente pode colocar. Infográficos, imagens, vídeos, apresentações, áudios, GIFs e materiais para download. Então isso aqui é uma macro estratégia, tá? Que a gente tá vindo ali desde, né, as definições de objetivos, né? Estabelecimento de metas ainda não está aqui, mas poderia estar. Beleza? Não é importante para a gente saber disso, né? Afinal, o cliente que tem que bater suas metas, né? Passando também pelas orientações que são dadas para o redator. Olha que legal. Então, essa aulinha foi para explicar esse conceito aí, tá? Para vocês entenderem o que acontece antes do texto chegar até a gente. Então, aqui são definidos o que será feito, tá? E daqui, a partir desses objetivos, vão ser definidos os textos que serão feitos para cada uma dessas fases aqui e a gente entra em ação. Beleza? Até a próxima aula.